muitas vezes falar isso para o nosso próprio coração. Não, Deus, Ele é fiel. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, tão difícil humanamente. Eu não quero falar muito sobre esse tema, mas nós estamos vivendo no Brasil hoje uma confusão. Nós não sabemos talvez mais em quem acreditar. É gente acusando um ao outro. Pessoas que de todos os lados, viu? De todos os lados perdem credibilidade. E aí você pensa, mas olha, nós vamos acreditar em quem? Nós vivemos um tempo de descrédito, de falta de confiança. Não apenas estou falando agora a nível federal, de governo. Estou falando no nível mais próximo a nós, no nível de relacionamentos humanos. Sabe, dizem que antigamente o homem tinha palavra, e a palavra dele era confirmada no fio do bigode. Pois é, hoje tem muita gente que não tem nem bigode, tem uns fiapos assim, né? Bem, ela tem nem bigode e às vezes não tem nem palavra. Pode fazer às vezes um contrato que for, escute bem isso, tem. Pode fazer até no cartório que for, tem gente que não cumpre a palavra. Pode ser até um juramento que faz diante de Deus, ou uma promessa que faz a Deus, não cumpre. A infidelidade se estabeleceu em nossas famílias. Amigo fiel, difícil de encontrar. Aliás, eu digo para você com toda certeza, você quer encontrar um amigo fiel? Você quer encontrar uma pessoa que seja fiel também até para um relacionamento, para um matrimônio? Jovens que estão sentindo o chamado ao matrimônio, primeira coisa que você deve procurar é uma pessoa que é fiel a Deus. Porque se essa pessoa não é fiel nem a Deus, difícil de ser fiel a você. Que encontrar uma pessoa fiel, encontre primeiro uma pessoa fiel a Deus. Um amigo verdadeiro é aquele que é amigo fiel de Jesus. Sem isso, eu não boto minha mão no fogo. Fidelidade caiu em descrédito. As pessoas dizem uma a outra palavras que logo depois não tem mais nenhum tipo de valor. Falta de confiança, repito, se estabelece nos nossos relacionamentos. Pessoas que prometeram amar você, talvez pessoas que prometeram estar do seu lado, traíram você, mentiram para você, abandonaram você. Que difícil é a dor da infidelidade. Não digo aqui só dos relacionamentos de marido e mulher, não. Relacionamentos de amigos. E sabe, irmãos, às vezes nós acabamos tendo este sentimento de desconfiança. É a esposa que não confia no marido. É marido que não confia na sua esposa. Namorado, namorada que não confiam de jeito nenhum no outro. Vive fuçando no telefone do outro. O marido vai pro banho e pega o telefone assim do jeito. E tem uns benditos que botam senha. Aí não dá para olhar. Ela tem que fazer um jeitinho. E ligar para minha mãe, vai ter a senha aqui. Deixa aqui que eu desbloqueio. Ai, meu Deus. Gente fuçando um nas mensagens do outro.
no e-mail, no Facebook, uma desconfiança. Gente, nós estamos em muitos relacionamentos num clima de desconfiança. Não pode falar com ninguém, já desconfia. Essa desconfiança, às vezes, se torna tão habitual que nós vamos perdendo a confiança também em Deus. Vamos perdendo a fé de que Deus realmente é fiel. Porque existe tanta mentira no mundo, dos que estão nos mais relacionamentos próximos entre nós e dos que estão muito longe de nós também. Existe tanta mentira no mundo que nós às vezes temos dificuldade de acreditar de que vai dar certo com Deus. E veja, Deus fez promessas para nós, e não é a promessa de Deus que está falha, muitas vezes é a nossa fé que está falha para ver o cumprimento da promessa de Deus. Diga comigo: Deus não é homem para mentir. As pessoas deste mundo podem mentir e me enganar, podem ser infiéis. As pessoas que nós mais acreditamos podem ser infiéis, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Tudo que Ele disse se cumprirá. Deus não é homem para mentir. Deus é um Deus fiel às suas promessas. Ele é fiel à aliança que fez conosco. É isso, irmãos. Deus fez uma aliança conosco. Deus fez um compromisso, uma promessa conosco. Essa questão da aliança também me faz lembrar deste compromisso que as pessoas selam no dia do casamento, do noivado também já. Hoje existe até essas alianças de compromisso, né? Mas a aliança mesmo, ela é um sinal da fidelidade. É um sinal de um compromisso, de palavra dada e palavra cumprida. Tão triste. Eu vejo hoje casais, pessoas casadas, que não por causa do trabalho, que às vezes pode ser perigoso, é verdade, não, que simplesmente decidem não usar mais aliança. Não, para que aliança? Aliança, ela não segura ninguém. Aliança, ela não vai fazer a pessoa ser fiel. Mas a aliança é um sinal muito claro e forte de que não você pertence ao outro como alguém que está preso a alguém, mas que você está unido a alguém, que você tem um compromisso de amor com alguém. E triste quando algumas pessoas em determinados lugares escondem a aliança. Escondem a aliança. É sinal de que o compromisso que fizeram ainda não está alicerçado nesse coração que fez o compromisso. Mas Deus, quando faz aliança com o seu povo, Ele não falha, Ele não trai, Ele é fiel às suas promessas. Qual é a promessa de Deus para a sua vida? Você já sentiu Deus falar com você em algum momento da sua vida? Você já sentiu no momento de oração Deus dizendo para você: confia, você vai vencer? Você já sentiu Deus falando no seu coração no momento de oração pela sua família, pela conversão da sua família? Confia, eles vão se converter. A palavra de Deus diz isso: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. É a promessa de Deus.
Se você viver uma vida na fé, sua família será salva. É promessa de Deus que não faltará o pão de cada dia. Você crê nisso? Ou você crê mais nos seus recursos, apegados apenas ao seu trabalho, apegado apenas aos materiais, aos bens que você tem? Deus promete que nós não seremos tentados acima das nossas forças. Você que está lutando contra uma tentação do pecado, do desânimo, Deus é fiel. Deus vai fazer você se levantar e vencer. Deus prometeu para aqueles que caminhassem com Ele, que teriam uma família, um casamento, filhos abençoados. É promessa de Deus que Deus abençoe os pais dos filhos. Você está rezando pelos seus filhos, creia na promessa de Deus, Ele é fiel. O Senhor prometeu também, se nós pedíssemos algo com fé, se nós orássemos com fé, Ele nos concederia. A palavra de Deus é muito clara. Se você tiver sua Bíblia, eu pedi para você pegar a sua Bíblia, se você tiver aí. Pode sempre trazer até na missa. Mas olha que promessa linda de Deus que Ele nos dá em Marcos capítulo 16. Ele diz assim, versículo 16 também, 16 e 16: quem crer e for batizado será salvo, e estes milagres acompanharão os que crerem. Promessa de Deus, que os milagres vão acompanhar aqueles que crerem. Que milagres são esses? São esses: expulsarão demônios em meu nome. Você não precisa ter medo do mal. Tem gente que tem pavor de qualquer coisa. Padre, às vezes estou dormindo, começa a estar os estalos da minha casa, se nos arrepio, né? Vejo os vultos passar. Padre, estou morrendo de medo. Você não precisa ter medo. Aqueles que creem expulsarão o mal. Não precisa se preocupar, o Padre não precisa nem na sua casa. Se você tiver fé, pegue água benta, sal exorcizado, jogue na sua casa e mande embora todo o mal. Se você tem fé, o mal vai embora, porque Jesus prometeu: este milagre vai acompanhar os que creem, os que têm fé. Você tem autoridade sobre o mal. Diga comigo: eu tenho autoridade sobre o mal. Não existe espírito maligno nenhum que é mais forte do que eu. Se eu vivo na fé, se eu vivo na fé, em nome de Jesus, eu expulsarei todo o mal, eu expulsarei todos os demônios. É isso. Você tem que ter fé para isso. Não precisa ter medo. Se você tiver fé, é o próprio inimigo que vai ter medo de você. Ele vai fugir de você. Mas você tem que ter esta fé. Estes milagres acompanharão os que creem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas. Às vezes você vê as pessoas aqui, as pessoas que são mais já experientes e receberam o batismo do Espírito Santo, que são da renovação, são da comunidade, orando em línguas estranhas. É uma promessa de Jesus. Falarão novas línguas, uma linguagem espiritual, uma linguagem do Espírito. Manusearão serpentes, e se beberem veneno mortal não lhes fará mal. Maligno, serpente, não vai poder fazer mal em você, a você e sua família. Você terá poder sobre ele. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Diga comigo: estes milagres irão me acompanhar, porque Deus prometeu e Deus é fiel. Se eu tiver fé,
terei autoridade para expulsar todo o mal, para orar numa nova língua, em línguas segundo o Espírito. Imporei a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. É promessa de Deus. O Senhor falou, o Senhor cumprirá. Imporei as minhas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Você precisa fazer isso na sua casa, onde você estiver. Não espere apenas para chamar o padre ou algum intercessor. Você coloque a mão sobre o doente e reze, peça a cura para essa pessoa. Você tem a autoridade da fé, porque foi Deus que prometeu a você e Ele é fiel a essa aliança que Ele fez com você. Então fique de pé, nós vamos rezar já, nós vamos orar já sobre isso.